Bom dia, meus queridos alunos do primeiro ano, FG. Vamos dar o início ao nosso segundo semestre, agora com toda garra, toda força. Espero que estejam todos bem, para que esse nosso segundo semestre seja de muito sucesso. Vamos dar início para o nosso oitavo período com o tema Moral, Ética e Ética Aplicada. Moral e Ética. O que é moral? É um conjunto de valores e normas e de noções do que é certo ou errado, proibido e permitido dentro de uma determinada sociedade. Ou seja, o que a gente pode fazer de certo ou errado dentro da sociedade. Então, é o nosso conjunto de valores. Então, que a gente deve sempre acertar o que a gente faz de errado. Então, a base da moral são os valores: justiça, honestidade, integridade. Então, a gente deve agir com justiça e sempre com honestidade e sempre ter integridade. A formação psicológica de regras internas. A moral é o conceito que define aquilo que é certo ou errado e pode caber tanto à sociedade e à cultura desta, como ao próprio indivíduo dizer o que é moral ou não. A pessoa ao longo da vida pega os valores que adquiriu da sociedade e critica eles até o ponto em que encontra o que ela pensa ser correto, encontrando a sua própria concepção de moral. Ou seja, nós devemos sempre adquirir a nossa moral, os nossos valores, né? Não fazer o errado, fazer sempre o correto, ser honesto com as pessoas, agir sempre com justiça, com dignidade. Então, isso é que a gente deve agir com a nossa moral. Esses são nossos conjuntos de valores. Moral e ética. Observe aqui o exemplo que eu coloquei. Roubar é errado? Será que roubar é errado? Afirma uma norma moral, uma norma universal que avalia uma ação. Será que eu pegar um objeto que não é meu é correto? Será que eu ver uma pessoa cair um dinheiro no chão e não entregar ao dono, será que eu estou agindo corretamente? Se eu vi quem é o dono, por que roubar é errado? É uma questão ética acerca do fundamento da moral, ou seja, eu não posso pegar aquilo que não é meu. Eu tenho que sempre observar os meus erros, estar sempre me policiando para que eu não possa fazer as coisas erradas. Então, esse é um exemplo de moral. As principais características da moral e ética. Crítica. Implicam uma reflexão interior sobre a ação que vai se realizar. Ou seja, eu vou sempre estar refletindo no que eu vou fazer, no que eu vou realizar. Então, antes de eu realizar, eu tenho que refletir se está certo ou errado. Acompanhar uma pessoa que faz o mal, será que eu estou fazendo certo? Então eu tenho que refletir, será que eu estou fazendo bem? Será que isso vai dar certo para mim? Uma normativa tem força de norma ou regra, isto é, faz apelo à relação à ação-norma, ou seja, eu tenho que ter uma regra para me fazer aquilo ali, uma norma. A imperativa impõe comportamentos e tomadas de decisão, avaliando se é moralmente correto ou não. Ou seja, o meu comportamento, ele está certo? Será que estou me comportando corretamente? Eu, como aluno em sala de aula, será que eu estou me comportando corretamente? Será que eu não levando as atividades, não devolvendo as atividades para os meus professores, eu estou agindo corretamente? Então, isso são tomadas de decisões que eu preciso avaliar na minha vida pessoal. A justificativa julga minhas ações. Por que eu não fiz? O que aconteceu que não fiz? Em função da moral vigente, uma vez que a moral aplicada aqui pode não ser igual à moral aplicada noutro país. Exemplo, Portugal é normal a alimentação com carne de vaca, já na Índia a vaca é sagrada, ou seja, existe uma justificativa para cada um, né? Porque Portugal, a alimentação de carne de vaca é totalmente normal como nós aqui no Brasil, nós comemos normalmente, mas na Índia eles têm a vaca como
um Deus, um sacramento, e a censura e remorso, que repreende os nossos atos, conduzindo ou a consciência tranquila ou o sentido de arrependimento, quando eu faço algo de errado e consigo me arrepender. Posso pedir perdão às pessoas, posso fazer algo para que eu possa recuperar aquela censura que eu fiz, aquele remorso. Então não posso guardar remorso no meu coração, eu não posso guardar mágoa, eu tenho que me arrepender das coisas erradas e tentar consertar. Ética vem do grego ethos, que significa modo, é a ciência que estuda o comportamento humano, é o conjunto de valores que aponta qual é a vida boa da visão de uma pessoa ou de uma comunidade. Ela leva o homem a questionar constantemente suas ações e as atitudes alheias, tentando definir se elas são boas. Então, ética, valores que definem o que eu quero, o que eu posso, o que eu devo, porque nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo, e nem tudo que eu devo eu quero. Então, reflexão filosófica sobre a moral, procura justificar a moral, o objeto é guiar e orientar relacionalmente a vida humana. Diferença entre moral e ética. Então, a ética é princípio, a moral é a conduta específica. A ética é permanente e a moral é temporal. A ética é universal, a moral é cultural. A ética é regra, a moral é conduta da regra. A ética é teoria e a moral é prática. A ética é reflexão, a moral é ação. A ética trata do bem e mal, a moral trata do certo e do errado. A ética, os princípios éticos fundamentais, fazer o bem e evitar o mal. Nós devemos sempre fazer o bem, evitar fazer o mal, para que nada nos aconteça, né? Querer o bem dos outros como se quer o próprio. Então eu não quero o que de ruim aconteça para o meu próximo, eu não quero que aconteça para mim. O fim não justifica os meios. Ética também é a reflexão que interpreta, discute e problematiza, investiga os valores, princípios e o comportamento moral, a procura do bom da vida, do bem-estar da vida das pessoas. A descoberta da ética abre os olhos para os valores como o trabalho, né? Então, eu tenho que ter ética no meu trabalho, o bem da família, a realização pessoal, o serviço prestado aos outros, a contribuição à sociedade por meio de um trabalho bem feito. Então, no trabalho, eu devo valorizar as pessoas que trabalham junto a mim, né? Sempre tendo ética, valor aos meus colegas de trabalho, aos meus companheiros, alunos. A família, tenho que estar sempre próxima da minha família, estar sempre realizando na minha realização pessoal, estar sempre prestando serviço aos outros, né, sem nada em troca, e a contribuição à sociedade por meio de um trabalho comum. Então, a ética também é uma reflexão que interpreta, discute e problematiza, investiga os valores, princípios e comportamento moral, a procura do bom, da boa vida, do bem-estar da vida em sociedade. Moral ou ética? Fica aí uma pergunta para vocês, é uma pegadinha, viu? Então, uma pessoa deixa cair algo no chão, sem perceber. Até falei isso no início, né? Você pega o que caiu no chão e vai atrás da pessoa para devolver? Será que você é capaz de fazer isso? É ética ou moral? Ter um único companheiro no casamento? É ética ou moral? Um médico que não aceita fazer aborto? É ética ou moral? Uma boa semana para vocês, um abraço, tudo de bom, uma boa aula.